de Alexandre de Moraes. Bom, qual é a novidade? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, que o Walter Mairovich gosta de chamar de Cássio com K, diz aqui que foi sorteado, diz não, né? Ele foi sorteado relator de uma ação do Partido Novo e que está tentando reverter essa decisão de Alexandre de Moraes que suspendeu o X. A primeira turma do STF confirmou ontem, por unanimidade, a decisão de Moraes, mas Nunes Marques, que não faz parte da primeira turma, ainda não votou sobre esse tema. E como relator da nova ação, ele pode agora dar uma decisão individual ou levar o tema para plenário. O Partido Novo argumenta que a decisão de Moraes foi inconstitucional por ter ferido a liberdade de expressão, o devido processo legal e a proporcionalidade. Vamos lá, professor. É possível reverter a decisão da primeira turma? Acha que com essa nova ação do Novo, o X pode voltar a atuar? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que observar, estou falando juridicamente, se existe prevenção da primeira turma. E, havendo essa prevenção, se ela já examinou a matéria. Então, a primeira coisa que o Supremo terá que verificar, porque a prevenção ocorre, Fabiola, quando existem magistrados, juízes, ministros, quando existe mais de um competente. Então, o que chegou primeiro, o que atuou em primeiro lugar, tem isso prevento. É lógico que a ação de descumprimento se dá no plenário, porque envolve um preceito da Constituição e um preceito fundamental. Mas acontece que ocorreu, nesse caso, uma prevenção para a primeira turma e a primeira turma já decidiu. Bom, então o Supremo vai ter que verificar se esse assunto já está exaurido nessa fase ou se essa ação vai ter que ficar aí em suspenso. Agora, liminar, tendo em vista a decisão de um colegiado, que a turma é em colégio, a decisão de um colegiado pelo Nunes Marques, evidentemente, não vai ter liminar, porque ele não vai afrontar cinco julgadores, e nem tem cabimento ele se sobrepor e levantar o quê? Uma suspensão do X que já foi confirmada, ratificada por cinco magistrados. Voltando ao ponto dessa ação, que é uma ação importante, por quê? Porque se vai discutir preceito fundamental, ela é da competência do Tribunal Pleno. Mas tem todo esse imbróglio jurídico antes. Ficou um pouco confuso aqui para mim, professora. Eu fiquei só pensando uma coisa. O novo, ele traz algum argumento novo? Porque é isso, né? Eles colocam lá. A decisão de Moraes foi inconstitucional, feriu liberdade de expressão, o devido processo legal e a proporcionalidade. Tem novidade nesse novo processo para reverter o que já foi tomado pelo Supremo? A novidade é a chamada para o plenário, para que os 11 se manifestem. Essa é a novidade. Agora, vai poder isso quando uma turma já analisou isso numa matéria que ainda essa turma apreciou e manteve essa decisão? Esse, essa ação, evidentemente, é mais ampla, mas será que a prevenção, e o Supremo é dado a manobras de Cirque du Soleil, será que a prevenção não vai ser um obstáculo para que essa ação seja apreciada? Bom, vamos tentar aí entender do ponto de vista político, Josias. Nunes Marques sorteado. O X vai voltar? A chance disso? O Partido Novo, que sempre defendeu um pouco, né? Fica nesse lado aí, eles falam que eles defendem, enfim, é difícil falar isso, né? Mas eles levantam essa bandeira, né?
da liberdade de expressão, isso cola? Você acha que pode ter alguma mudança? Não, não creio em mudança, Fabiola. Não creio que o X volte ao ar, mas creio que esta ação pode, eventualmente, dependendo do movimento que fizer o Nunes Marques, essa ação pode mostrar algo que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, que é uma fresta, uma trinca. A trinca hoje só pode ser observada nos bastidores. E se o Nunes Marques quiser, ele pode trazer essa trinca que existe dentro do Supremo para a ribalta, para o primeiro plano, né? O Nunes Marques é um juiz absolutamente imprevisível, portanto, muito fácil de prever os seus movimentos, né? Ele já desfez, por decisão liminar no Supremo, decisão colegiada tomada pelos 7 integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele é imprevisível, né? Agora, em tese, não faz nexo que um ministro sozinho desfaça a decisão de uma turma de 5 magistrados, né? Então, é improvável que ele, a menos que surte, é improvável que ele decida liminarmente, sozinho, numa canetada, levar a rede X ao ar novamente, né? Agora, por uma trapaça do algoritmo, porque esse sistema eletrônico de distribuição do Supremo Tribunal Federal, eh, ele é que escolhe o relator, então houve ali uma trapaça do algoritmo e jogou água no chope do Alexandre de Moraes e escolheu sorteou como relator dessa ação, movida pelo Partido Novo, o Nunes Marques, né? E o Alexandre de Moraes nem teve tempo de celebrar direito o aval unânime que ele obteve na primeira turma, a sua decisão de suspender o X no Brasil. E a encrenca está aí de volta, a ribalta. E, como disse, é improvável que o Nunes Marques recoloque a plataforma do Elon Musk no ar, mas, se ele quiser, ele pode acionar ali o seu bolsonarismo para jogar isso para o plenário, não para a primeira turma, que já se manifestou, mas para o plenário. Havia, inclusive, essa dúvida, antes que o Alexandre de Moraes recorresse à primeira turma, havia uma dúvida. Será que ele não deveria ter levado isso direto para o plenário geral? A turma tem 5 integrantes, há 2 turmas no Supremo Tribunal Federal, ambas com 5 membros, o presidente não participa das turmas. E há o plenário geral, com 11 integrantes. Ele devia ter levado isso para o plenário. Por quê? Porque na turma negociou-se uma unanimidade. No plenário pode haver uma ou duas vozes dissonantes, o que quebraria a unanimidade. E o Alexandre de Moraes farejou esse risco, o risco das defecções, e levou para a primeira turma. O Bolsonaro, quando indicou o Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, ele dispensou todos os pudores, né? E disse: olha, esse representa 10% de mim dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, com a toga sobre os ombros, agora, o Nunes Marques, ele precisa decidir se ele vai assumir essa pecha, essa fama de ministro gorjeta, os 10%, ou se ele vai refutar essa oportunidade que ele tem de deixar o seu padrinho 100% satisfeito. Então, o ministro 10% vai ter que dizer como ele precisa, ele deve ou não agradar, o Bolsonaro vai agradar ou não vai agradar. Quando indicou o André Mendonça, o Bolsonaro refez a conta, né? Agora tem 2 que representam 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido e votado no Supremo. Ele, evidentemente, tropeçou na matemática, porque 2 indicados num colegiado de 11 valem 18% do Supremo. Mas ele acha que não errou no prognóstico. Então, ele espera que agora, nesse embate que envolve o X, o Elon Musk, esse seu escolhido, o André Mendonça, também se revele terrivelmente vassalo. Ele que foi escolhido por ser terrivelmente evangélico, agora tem a oportunidade de demonstrar se vai ser ou não terrivelmente vassalo em relação ao Bolsonaro. Então, é preciso ver se o Nunes Marques vai encaminhar dessa maneira. Não desfaz a decisão do Alexandre de Moraes, por decisão liminar, que não faria sentido, que ele se revoltasse, se sublevasse contra uma decisão
de 5 ministros da primeira turma, mas ele pode, eventualmente, jogar para o plenário geral, o plenário com 11 ministros. E aí vamos ver que bicho dá, não é? Então vamos saber agora, Fabiola, se o bolsonarismo do Nunes Marques está nos cascos ou não. Se ele ainda tem essa perspectiva do Bolsonaro de representar 10% do ex-presidente no Supremo, ou se já se livrou desta pecha, né? Então, ele pode, se ele quiser, ele pode criar esse constrangimento. Não vai rever a decisão. É muito improvável, porque hoje a maioria dos membros do Supremo se dispõe a avalizar a decisão do Alexandre de Moraes de retirar o X do ar. Mas ele pode expor essa trinca no Supremo Tribunal Federal, o que já será uma grande coisa para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, para o Elon Musk, que vão dizer, vão aproveitar esta trinca, se ela for exposta de fato, para impulsionar lá o 7 de setembro, para fazer graça nas redes sociais.